Boa tarde, meus amigos. Sede bem-vindos a esta palestra que, como todos sabeis, por motivo da crise sanitária do coronavírus, não a podemos ter fisicamente, com um contacto mais próximo, como é habitual. Mas, graças a Deus, já vivemos num mundo em que temos novos conhecimentos, novas tecnologias e dentro dos nossos parcos recursos, quer de conhecimento, quer espirituais, quer materiais, vamos tentar levar até vós esta palestra desta forma alternativa. A palestra de hoje é esta que aqui temos, violência, uma fatalidade. Abordaremos esta questão durante o nosso tempo de palestra, mas antes disso gostaria de vos dizer que, conhecidos já razões porque a Associação de Cultura Espírita de Alcobaça, entre outras, está inabilitada de ter neste momento, porque me manda a responsabilidade espírita também, que assim o façamos, sigamos as ordens e as indicações melhores que o conhecimento sanitário tem a respeito deste coronavírus, mas apesar disto, realmente podermos estar aqui juntos desta forma em que podemos também unir-nos. Vamos transmitir totalmente em direto pelo Facebook. Não temos outros recursos humanos para estarem do lado de trás da câmara e poderem anotar os vossos comentários, as vossas dúvidas em tempo real, mas não o deixeis de fazer se quereis ter alguma resposta posterior. Assim o faremos. Também como habitualmente, nós também estamos a gravar esta palestra e iremos publicá-la dentro de um dia ou dois, iremos publicá-la também no nosso canal Espiritismo JG, com a imagem completa do computador, como habitualmente fazemos. Gostaria de vos agora endereçar uma comunicação de cidadania, digamos, de responsabilidade que um espírito também deve ter a respeito de toda esta questão. Como sabeis, o homem, para resolver os seus problemas do dia a dia, vem munido de 3 ferramentas. A primeira é o conhecimento. Quando esta falha, o conhecimento falha, entra em ação a experiência, o saber de experiência feito. E quando falham estas duas, sobra uma última, que é a intuição. Digamos que, de alguma forma, os grandes problemas, os graves problemas que o homem enfrenta, acabam por ser resolvidas pela intuição, que para um espírita até tem foros de capacidade mediúnica. Mas esta intuição, e como nós referimos num livro nosso que nós temos, um livro espírita, Pensamento Sistémico e Espiritismo, esta intuição funciona por modelos mentais, isto é, nós, desprovidos de conhecimento e experiência, nós tentamos criar imagens parecidas de solução do problema. Ora, e é aqui que isto bate na situação sanitária atual. Quando nós estamos nesta situação, é muito importante termos uma abordagem sistémica do problema, isto é, analisar claramente onde é que estão as causas e quais são os efeitos que nós vamos introduzir em função das nossas ações, eventualmente bem intencionadas. Então, se repararmos para esta questão da contaminação com este vírus, qualquer um de nós se encontrará na situação de não contaminado. Não contaminado, que pode ser também para aqueles que vierem a contaminar-se antes de contaminado. Espero é que seja para todos não contaminado até ao fim da crise. Nesta situação, o que é que nós devemos fazer? Bom, exatamente aquilo que o conhecimento e a experiência adquirida já pelos órgãos de saúde e que já são do conhecimento comum e vão sendo divulgadas, é lavarmos as mãos, mantermos uma distância social neste período, termos cuidado de
pronto, não necessitamos saudar-nos com beijos, não necessitamos talvez saudar-nos com um abraço, saudar-nos na mesma, que isso é importante, mas durante este período manter uma distância superior a 1 metro das pessoas, das outras pessoas. Se nós tossirmos para o cotovelo, não enviando para outra pessoa. Não quer dizer que por tossirmos estejamos contaminados, pode ser só uma dificuldade momentânea respiratória. E não esquecer também de não passar, por exemplo, um telemóvel que nós utilizamos para falar. Naturalmente, há projeções de gotículas e podemos, se entregarmos a outra pessoa, poder contaminá-lo. Portanto, antes, e espero que seja para todos, nunca contaminados, na situação que a maioria de nós atravessa, respeitemos isto, levemos isto à prática, de forma disciplinada. Mas, claro, boa parte de nós vai passar, antes de que tenha a certeza de estar contaminado, vai passar por uma fase de dúvida. Todos temos. Passa a ter uns sintomas, mas sem alarmismos. O que é que se recomenda? Bom, recomenda-se que fazer tudo o que já vínhamos fazendo, de antes de ser contaminado ou nunca contaminado, e para além disso, então, investigar se realmente posso estar contaminado. E para tal, não dirigir-se a um hospital. Vamos telefonar para o SNS 24, portanto, que é o 808 24 24 24, ou se forem ao site da Direção-Geral de Saúde em Portugal, encontrarão todas as indicações também. Também podem tentar escrever um e-mail que vem no site, mas eu posso aqui citar, é covid19.min tracinho, não é underscore, é tracinho, saúde.pt. E seguir as instruções que lhe disserem. Se nós, ainda nesta situação, aqueles que estejamos em dúvidas, formos por acaso coabitantes ou cuidadores de pessoas que estão mais vulneráveis, como sejam pessoas acima de 60 anos, os nossos pais, os nossos avós, ou pessoas que, independentemente da idade, têm um historial sanitário de uma doença grave. Esses estão mais suscetíveis de serem contaminados, e se contaminados, o desenvolvimento dos sintomas pode ser grave para eles. Se estivermos nessa situação, lembrai-vos de novo da análise das causas e efeitos. Quem é que é normalmente o transmissor? Um vírus, para chegar a uma destas pessoas mais debilitada, tem que lhe ser transmitido. Se somos nós os cuidadores, se ela só tem cuidado connosco, o transmissor seremos nós, se ocorrer. Portanto, então, nessa circunstância, não só devemos zelar por todos os cuidados que já vimos praticando, mas se nos for possível ter uma máscara, e a máscara é para nós, não é para o cuidado, é para o cuidador. Porquê? Porque nós é que somos o transmissor, ele é apenas o receptor. Máscara para nós, e se tivermos umas luvas, melhor, e tratar então do nosso cuidado, da nossa pessoa a nosso cuidado. Bem, por fim, esta é a terceira fase, que eu espero que não aconteça a ninguém, mas se acontecer também não é o fim do mundo, temos que continuar a viver, e temos hoje já algum conhecimento para podermos enfrentar, que é eventualmente contaminar-nos. Nesse caso, reparai, a intuição já diminui muito. Porquê? Porque temos conhecimento e temos experiência já, pelo menos já há 3 meses esta parte, as autoridades de saúde têm, e aí para sermos contaminados tem que ser a autoridade de saúde que identifica que estamos contaminados, e depois é seguir as instruções à risca da autoridade de saúde, que necessariamente inclui sempre as anteriores. Bom, meus amigos, era isto que eu vos queria dizer em nome da ceia e da nossa responsabilidade social e espírita para com todos vós. E, como habitualmente, antes de começarmos a nossa palestra, como as nossas atividades em geral, nós fazemos uma prece, que é uma forma de falarmos com Deus. E então convoco-os a juntarem-se a mim,
vibrando bem e levarmos o nosso pensamento a Deus. Vamos louvá-lo por esta maravilhosa realidade em que nós nos encontramos. É certo que nestes momentos de crise podemos às vezes desenvolver um modelo mental, mas que necessariamente é menos válido a respeito da bondade da obra do Criador. Não pode ser, Deus é perfeito e nada ocorre por acaso. E mesmo aquilo que nos é desagradável em determinado momento, destina-se ao nosso bem. Portanto, tenhamos fé, mas ponhamos a nossa mão, façamos o trabalho que nós temos que dar. Portanto, louvado seja, Senhor, por criar esta realidade, que tem estas vicissitudes e que nos convoca ao aprendizado. E aqui, Senhor, queremos te agradecer, porque esta muleta desta doutrina, o Espiritismo, realmente ajuda-nos muito no conhecimento, ajuda-nos a ver um pouco mais além da mera dificuldade que é uma desgraça, ajuda-nos a olhar para a desgraça como oportunidade, como é uma espécie, entre aspas, de mal necessário. Passada a tempestade vem a bonança e nós saímos sempre mais reforçados. E graças a Deus, nós cruzamos-nos com esta doutrina, agradecemos ao Senhor, porque sem sabermos muito bem porquê, cruzamos-nos com ela. Mas por fim, Senhor, e quando a dificuldade nos bater à porta, seja porque é mais real, mais palpável, seja porque é criada por nós, pela percepção que o nosso modelo mental em relação a ela, Senhor, nesses momentos, lembra-nos o que é realmente a vida, que é apenas um contínuo de nascimentos e de desencarnos e de morte. A morte não é o contrário à vida, e tudo passa. Lembra-nos disso, restabelece-nos o nosso bem pensar, o nosso bem raciocinar e envia-nos boas sugestões dos nossos guias espirituais e dos guias espirituais da ceia também. Bem-aja, meus amigos, vamos então passar à nossa palestra de hoje. Ora bem, falar deste tema da violência e pô-lo aqui como uma questão de é uma fatalidade, realmente a violência entre os homens, ela tem mesmo que existir, tem alguma indicação divina para existir? Bom, o Livro dos Espíritos dá-nos respostas cabais na lei moral da destruição e na lei moral do progresso. E é exatamente isto que nós vamos tentar analisar por forma a tirarmos depois conclusões que nos sejam úteis sobre este tema que ainda infelizmente nos nossos dias é uma realidade. Mas não será para sempre. A ver, vamos começar por ver o que é este flagelo e como é que nós hoje já vamos também olhando para ele. Vamos socorrer-nos aqui de um filme que todos se recordarão dele. A guerra na Síria, que dura há quase 6 anos e já provocou a morte de centenas de milhares de pessoas, será a grande prioridade. I remember when I was in school and I was reading history books, all wars had a winner. We are now facing wars in which nobody wins. Everybody is losing. And I hope I will be able to help bring people together to this understanding. As I said, this is a war in which nobody is winning. This is a war in which everybody is losing. This became a threat for everybody around the world. It's high time to put an end to this nonsense. Todos conhecem este senhor, não é? Português, secretário-geral atual das Nações Unidas, António Guterres, que a respeito da guerra da Síria, em 2016, teve esta mensagem. Uma mensagem cheia de um conteúdo didático, esclarecido, e que nos aponta já realmente que, bom, realmente é uma realidade a guerra, infelizmente ainda o é,
mas a forma como se a faz já hoje tende a ser mais humana e tem que realmente progredir por esse caminho até que termine. Que vamos a ver adiante, que era o que já diziam os espíritos superiores a Kardec. Ora bem, estas questões, como eu vos disse... Porque ao lado dos meios de conservação, a natureza também colocou os agentes de destruição. É um remédio ao lado do mal, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos. É proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Deixa de existir quando o físico e o moral ficam mais depurados. A necessidade de destruição sempre existirá entre os homens da Terra. Essa necessidade se enfraquece no homem, à medida que o espírito domina a matéria. É por isso que o horror à destruição aumenta com o desenvolvimento intelectual e moral. Isto que nós encontramos na Lei Moral da Destruição, um resumo entre as perguntas 728 e 765, encontram isto. Portanto, a reter daqui que realmente é uma realidade ainda necessária, infelizmente, no nosso mundo, mas que desaparecerá, tenderá a desaparecer. Mas a natureza não tem nada de errado em permitir que isto aconteça. Vamos a ver quais são os motivos que há. De qualquer das maneiras, a violência e a destruição, de alguma forma, podemos classificá-la segundo estas três vertentes. A vertente das guerras, a vertente também do assassínio, também é uma violência, e a vertente da crueldade, seja entre os humanos, seja dos humanos com os animais. Como vos disse, encontrareis tudo isto no Livro dos Espíritos e, neste caso em particular, na Lei Moral da Destruição. Reparai agora Todos devem, em Portugal, pelo menos aqueles que veem um pouco de televisão, todos estão a recordar daquele programazinho que às vezes é crítico e é cáustico, a Mosca. Vamos ver a respeito disso um programazinho, só para a gente também ter uma ideia do que ocorre, do que somos. Que horror! Mais atentados terroristas! Para onde vai a humanidade? Vai pelo mesmo caminho que a trouxe até aqui. Injustiça, miséria, tirania, ódio, guerra. Não há caminho mais humano do que esse. Às vezes faz um ou outro desvio pela tolerância, pelo diálogo e pela paz, mas depressa regressa ao rumo certo. Bom, meus amigos, isto, infelizmente, temos que aceitar que isto acontece, é dos nossos dias, embora dito de uma forma um pouco cáustica, enfim, temos que reconhecer que isto assim é. Ora bem, começamos por dizer que uma das vertentes possíveis seriam as guerras. E as guerras, se quiserdes consultar as perguntas que se referem a ela na Lei Moral da Destruição do Livro dos Espíritos, aqui tereis, entre a 742 e a 745. E lá poderemos encontrar motivos atribuíveis ao homem, para ela se executar, motivos atribuíveis a Deus, por estranho que pareça, que a lei da destruição é uma lei divina, é uma lei moral, no mundo em que vivemos, ok? No mundo em que vivemos, mas dentro de determinados condicionalismos que vamos rever. E o que é que será o futuro disto? Vamos então mergulhar aqui. A causa que leva o homem à guerra. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Daí porque, para eles, a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas. E quando a julga necessária, sabe adicionar-lhe humanidade. A reter, esta última parte, embora a guerra continue a existir e serve a alguns propósitos, contudo, do lado do homem, ela baseia-se na predominância da natureza animal
e na satisfação das paixões. Mas reparai, o que é que foi dito que é muito mais importante, é que com o evoluir do homem, ela tenderá a desaparecer, mas passando por uma fase de crescente humanização da execução da guerra. E é isto que agora vamos ver nos dias de hoje. Há pouco falava-vos sobre esta história do coronavírus e dizia-vos que quando nós tomamos uma determinada ação, há sempre efeitos e nós temos que calcular os efeitos. Temos que ter uma abordagem sistémica, particularmente quando já só está a funcionar a intuição. Ora bem, exatamente na atividade militar de hoje, há uma técnica que se utiliza em todas as forças armadas, pelo menos as que eu conheço, a nível da OTAN e em Portugal também, que é as operações baseadas em efeitos, isto é, acautelando sempre quais são os efeitos e muitas vezes não tomando determinada ação porque há efeitos não aceitáveis. Há, portanto, os efeitos que se desejam atingir, mas eles trazem efeitos colaterais, mas também podem trazer os indesejados. Vamos ver alguém, um técnico militar, explicando-nos exatamente isso e percebermos então a tal linha de humanização em que já vamos seguindo. One of the issues I think that routinely comes up is for folks who are not involved in military operations and have not been involved in the extensive planning is to understand the difficult and really comprehensive process we use to mitigate collateral damage. Because the Air Combat Command and the United States Air Force, and I personally have been working with the Carr Center for Human Rights from Harvard University. I really, Michael Ignatieff and Sarah Sewell in their program are a wonderful program. They are bringing non-governmental organizations, military officers, policymakers, media into a forum in which we can discuss these issues and better understand each of our requirements. And in the end, all of our requirements is the same. If we are required to conduct military operations, we desire to conduct those while minimizing collateral damage and unintended damage. And so I think we've made great strides in that area over the last decade or so, and I'd just like to kind of show you a little bit of some of what this is. First, we all have to understand that the term collateral damage is often misused. From a military sense, collateral damage means, or by definition, is that damage that can be expected from the reasonable occurrence from attacking a system, or attacking a target. For example, if I looked at a target and I was going to put a 2,000-pound bomb on it and windows broke across the street, I can plan for that, and that is collateral damage. It is the anticipated effects created by the employment of force. In collateral damage calculations, we try to make an assessment of human casualties. And you saw perhaps a lot of that take place in Allied force, where targets were struck and timed specifically to minimize the potential for civilian casualties. Now, that is different from unintended damage. And it is different both philosophically and from a practical manner. Unintended damage is when something goes wrong. Either a fin breaks on a weapon and the weapon goes off course, and everything we drop is a mechanical device. And as we would that these things be perfect, they are in fact not. Mechanical devices that we employ fail. And so we will have some degree of that. We will also have some degree of intelligence failure. We don't have perfect information. Então, estão a ver, meus amigos, muito importante, não é só em quem tem que executar ações violentas por mandatos políticos da nossa sociedade atual imperfeita, mas também no nosso dia-a-dia. Nós temos sempre que analisar quais são os efeitos, o que é que nós desejamos com determinada ação, isso é muito fácil de perceber, mas temos que ver se a forma como executamos, que efeitos colaterais tem. E claro que os indesejados são coisas que a gente não consegue mesmo planear, mas ao menos os colaterais a gente tenha clara ideia do que se passa. Porque podem os colaterais ser de tal forma que nós não podemos seguir aquela modalidade de ação, aquele caminho, aquela ação que nós estávamos a pretender e teremos que julgar outra e seguir por outra, arranjar outra.
É isto, a humanização também da guerra e de toda a nossa atividade no nosso mundo. Ora bem, vimos... Qual o objetivo da providência ao tornar necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Nós de perguntar, mas destruição, mas a destruição é uma lei moral? É uma lei divina criada por Deus. E serve no nosso mundo, adiantamente, noutros mundos mais avançados não existirá, mas Deus objetiva a violência exatamente por isto, pela liberdade e pelo progresso. E mais ou menos todos nós temos essa ideia, nem que seja pela análise histórica. Ok? Serve muitas vezes para obter a liberdade de um povo oprimido e serve muitas vezes para um estímulo do progresso. Basta olharmos, por exemplo, para a energia atómica, que infelizmente foi descoberta na Segunda Guerra Mundial e o primeiro uso foi um uso de destruição que, de alguma forma, pretendia alguma liberdade de povos oprimidos nessa altura por potências dominadoras, mas que depois se verificou que não podemos usar daquela maneira e pode servir para outras coisas. E deu-se o progresso. Sim, por exemplo, quem vai hoje a um hospital fazer uma ressonância magnética, na base está a energia atómica, a energia nuclear, ou a luz que nós utilizamos, a eletricidade. Portanto, realmente, há motivos divinos para Deus permitir esta violência e a guerra, nomeadamente. Por isso, é uma lei. A guerra deve ter por efeito conduzir à liberdade. Como se explica que frequentemente tenha por objetivo e por resultado a escravização? Escravização momentânea, a fim de oprimir os povos e fazê-los progredir mais depressa. Todos temos a ideia disso, nem que seja pela análise histórica. Aqueles que não passaram nenhuma vez por uma situação de atrição, nem sequer no nosso país, a escravização da guerra é algo momentâneo e serve realmente estes dois motivos que aqui vemos, mas ela é transitória, e é aparente como a gente verifica, basta olhar para os conflitos todos, alguma coisa serve. Guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. O assassínio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Como já dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Portanto, ainda imediatamente antes disto, foi só um corolário daquilo que já vínhamos dizendo, que a guerra vai desaparecer, em servindo os seus propósitos, Deus criará condições, mas através de nós, através do nosso progresso. Somos nós quem temos que progredir, somos nós quem temos que primeiro humanizá-la e depois descobrir que não é necessário. Não é necessário. E aí estaremos em condições de habitar mundos mais avançados, que pode ser nesta Terra, pode ser num planeta de regeneração em que a Terra se transforma ou noutro. Bom, mas como nós dissemos, a violência em geral, ela desaparecerá um dia. Não é só a guerra que desaparecerá, mas também as outras formas, como seja, por exemplo, o assassínio. O assassínio também é uma violência. E o assassínio, como nós vimos, é um crime. É um crime porquê? Porque se dá a interrupção de uma missão ou expiação. Dá uma interrupção de alguém que Deus manda que viva. E nós não temos nós nem temos o direito de dispor da nossa vida. Como é que nós temos o direito de dispor da nossa vida? Como é que nós fomos comprar a nossa vida aonde? É a nossa porquê? Nós, quando nos demos conta, estávamos a viver. Nem sequer é dos nossos pais. Os nossos pais também, por muito esforço que fazem, muitos deles não conseguem ter um filho. Mas ter um filho significa apenas dar um corpo. Não é dar. Não é dar o íntimo, não é dar o espírito. Portanto, não é nossa a vida. É algo que nós recebemos é uma espécie de um talento para qualquer coisa e progredir. Então, se nós nem donos somos da nossa vida, como é que nós vamos interromper essa vida a outro? Por assassínio, nomeadamente, mas poderíamos olhar para outras perspectivas, como o aborto, por exemplo.
Claro que em tudo isto Deus sempre julga, e é por isso que se distingue muito da natureza do julgamento da justiça humana. Deus sempre julga pela intenção. Mas claro, a justiça humana, graças a Deus, hoje também nós já temos as atenuantes e as agravantes quando um juiz humano num tribunal julga alguém. Mas Deus, numa qualidade muito superior e de uma forma muito mais certeira, muito mais perfeita, baseando na intenção. Naturalmente que são situações diferentes. Alguém matar outro com intenção ou matar sem intenção, julgo que pelo menos isto nós percebemos. Claro que o assassínio tem nessas questões atenuantes. Tem atenuantes. Tem a legítima defesa, qualquer um de nós, e tem a atrição da guerra que já tínhamos visto. Vamos olhar quais são as atenuantes que ele tem na legítima defesa. Deus desculpa o assassínio em caso de legítima defesa? Sua necessidade pode desculpá-lo, mas se o agredido puder preservar sua vida sem atentar contra o agressor, deve fazê-lo. Portanto, sim, em legítima defesa, podemos inclusivamente nem ser culpados, porque agridem-nos, pretendem tirar-nos a vida. Portanto, então, por necessidade, nós podemos defender-nos, mas, cuidado, ainda assim, nessa situação, se pudermos poupar a vida do agressor, devemos fazê-lo. Dou-vos um exemplo. Imaginai que alguém vos ataca com uma faca. Vocês conseguem, por recurso a outra arma, ou um pau, ou uma coisa qualquer, tirar-lhe a faca, ou porque vocês são indivíduos capacitados na defesa pessoal, conseguem tirar-lhe a faca. Mas vocês têm à vossa disposição uma pistola. Poderão matá-lo? Não. Se possível, poupar a vida. Se ele já não pode fazer-vos mais nada, imobilizado está, não matem. Certo? Ok? Muito bem. E na guerra? O homem é culpado pelos assassínios que comete durante a guerra? Não. Quando constrangido pela força, mas é culpado pelas crueldades que comete, assim como será levado em conta o seu sentimento humanitário. Portanto, cá está. Também em guerra, enquanto uma unidade militar, é constrangida pela força, tem direito a defender-se. E claro, eu como militar não posso ser considerado assassino por me defender da atrição de outras forças militares. Para quem já passou por essas situações, saberá tão bem quanto eu, quando começamos a levar tiros, e ouve-se barulho por todo lado, é uma confusão enorme, nem sabemos bem de onde vem, de início, mas a gente tem que se defender. Ok? Portanto, nós não podemos ser, o militar não pode, nesta situação de constrangido pela força, não pode ser acusado de assassínio. Mas claro, já o será se utilizar a crueldade. De novo, a história que fizemos há bocadinho da arma e da pistola e matá-lo, tem a pistola, quando ele já está imobilizado, já não pode fazer mais nada. Também, se já consegui com a minha unidade militar imobilizar a outra unidade ou fazer prisioneiros, será crueldade se eu exercer sevícias ou matar. E cá está. E qual é a interface entre é o sentimento humanitário. E tudo isto é o sentimento humanitário a funcionar. Que é aquilo que já vínhamos ouvindo, que a guerra desaparecerá um dia, e à medida que o homem vai progredindo, vai sentir necessidade de fazê-las de forma mais humanitária. É este o caminho. Vamos associar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É um instinto de destruição no que tem de pior. Se algumas vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade jamais o é, porque resulta sempre de uma natureza humana. Portanto, isto é um corolário do que já vínhamos dizendo há pouco. Se o assassinato pode representar inocência desde constrangido pela força, defesa legítima, e não podendo poupar a vida,
do outro, e então estaremos aqui, estaremos no cumprir da lei moral da destruição como divina, nos parâmetros divinos deste mundo, não é dos mundos adiantados, mas deste mundo, chegarmos à crueldade, não, aí é a culpa, porque a crueldade já exige intenção. Se o meu agressor já não me pode fazer mais nada e eu agora é que o vou agredir, então sou eu agora que estou a proceder como ele já procedia e estou a proceder mal, estou a entrar na crueldade. E quem diz a crueldade com seres humanos, diz com animais. É igual. São seres da criação também. Bom, meus amigos, vimos o que é que a lei moral, que é uma lei divina, da destruição, nos seus limites concebidos por Deus, valida a destruição, valida a violência. Mas, claro, também vos disse que outra há que temos que acautelar, uma vez que nós verificamos ali, na lei moral da destruição, quando se falava, por exemplo, da guerra, que dois objetivos ela serve, liberdade e progresso. Então vamos estudar o progresso, a lei moral do progresso. E vamos ver o que é que ela nos diz também sobre isto. Portanto, sobre esta questão, vocês poderão encontrar a lei moral do progresso entre a pergunta 776 e a 802. E verão que ela está dividida mais ou menos em 3 assuntos. A marcha do progresso, como é que se opera o progresso, a civilização, como é que o motor do progresso, como resultado, opera a evolução da civilização, iremos ver, e como é que o Espiritismo, esta maravilhosa ferramenta que nós dispomos, pode influenciar e ajudar neste progresso do homem, enquanto habitando neste planeta, neste mundo que ainda é de expiações e provas e que se espera venha a ser de regeneração brevemente. Vamos, pois, começar pela marcha do progresso. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Nesse caso, como se explica que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo se equilibram. Vêem, meus amigos, o progresso é sempre assim. Começa sempre pelo progresso intelectual e só depois se opera o moral. E porquê? E a pergunta, nós ouvimos a resposta à pergunta 780, porque realmente o homem, só através da sua razão, começa a poder justificar o que é bem e o que é mal. Porque o mal, não o deixa de o ser porque todos o pratiquem. Nem o bem o deixa de o ser porque ninguém o pratique. E para um espírita, essa história de toda a gente faz, não serve. Nós temos que raciocinar e perguntarmos, ter uma justificação sólida do que é bem e o que é mal. E claro que nós, ao distinguirmos o que é bem e o que é mal nas nossas ações, elencamos possibilidades de ação, possibilidades de atuação. Então, melhoramos o livre-arbítrio. E é um processo, é um ato inteligente. E ao melhorarmos o livre-arbítrio, é claro que vem associado à responsabilidade. Então, nós conhecemos o caminho melhor e o pior. Bom, agora, quando vamos a escolher, a responsabilidade está associada com a intenção, como nós já tínhamos visto. É claro que transformar todo este conhecimento intelectual em conhecimento moral leva tempo. Exemplo de novo, vamos pegar na energia nuclear ou atómica.
Progresso intelectual determina, descobre como funciona a fissão atómica e utiliza para destruir. Bem, uma dúvida muito grande, mas por um lado lealmente libertam os povos, mas por outro mata tanta gente, será aceitável isto? E rapidamente o homem chega à conclusão, tendo essa hipótese de utilizar para destruir e não, porque pode servir para outras coisas, começa a não utilizar para a destruição e saem aquelas convenções de controle de armas nucleares, etc., que ainda hoje estão em vigor. E ele descobre que ele pode usar aquilo de uma forma pacífica, que ajuda a progredir o homem. Portanto, aumentou a sua responsabilidade, por um lado, inibe-se de utilizar para a destruição, a menos que não haja outra solução, e abre caminho ao desenvolvimento pacífico desse descobrimento, dessas descobertas. E então, claro, ele vai-se apercebendo que vai servindo para outras coisas. Sim, começamos por ver a utilização da energia atómica na eletricidade, mas hoje, por exemplo, vemos nas ressonâncias magnéticas, tudo o que é magiologia. Estão a ver como o progresso intelectual e o progresso moral estão ligados? Nunca acontece diretamente. Leva sempre este tempo e é sempre primeiro o intelectual. E assim será. E provavelmente ele deve ser exatamente porque Deus quer que nós desenvolvamos a nossa inteligência. Nós só podemos progredir estudando, conhecendo o que é bem e o que é mau, mas estando seguros disso. Ora, como é que isto vai influenciar o progresso de uma civilização? É o que vamos ver a seguir. De dois povos que tenham chegado ao mais alto grau da escala social, somente pode considerar-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos arraigados, porque tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para todos, tanto para o último como para o primeiro, onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais bem respeitadas, onde haja menos infelizes, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Meus amigos, é isto que nos diz a resposta a esta pergunta que vocês aqui veem. Portanto, a civilização ocorre assim, ocorre com todos estes valores morais que não há como contradizer, certo? Portanto, não há outra possibilidade que não seja realmente não haver egoísmos, não haver cobiça, não haver orgulho, nós termos hábitos intelectuais e morais, mas primeiro os intelectuais, porque para a conduta moral nós temos que justificá-la eticamente, temos de saber o que é bem e o que é mau. A inteligência em liberdade, isso é a inteligência em liberdade, a benevolência, a generosidade e não esquecer também a justiça, o respeito, todos somos iguais, toda a gente ter o necessário, o amor ao próximo. Convenhamos que ainda estamos longe, mesmo na sociedade de hoje, mas também convenhamos que já fizemos um progresso, já foi bem pior. No tempo dos nossos pais e dos nossos avós era pior. Mas o mérito é nosso e por isso nós voltamos, provavelmente muitos de nós fomos avós de nós próprios, ou bisavós, estamos agora aqui outra vez. Bom, e o que é que afinal o Espiritismo pode fazer? A crença comum ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar isolados, seus opositores se sentirão forçados a pensar como os demais,
sob pena de se tornarem ridículos. Estamos claramente a ver, meus amigos, que o que é que objetiva o Espiritismo? Objetiva terminar com o materialismo e imprimir um ritmo racional, ético-moral à conduta do homem. Vamos então ver como é que o Espiritismo, com este nome ou não, pouco interessa. Nós necessitamos ter um nome para uma determinada corrente de pensamento, mas ela com este nome ou outra será uma crença comum universal. Já Jesus Cristo advogava as mesmas orientações que o Espiritismo hoje deduz, as mesmas orientações morais, e ele não era espírita. Portanto, pouco interessa o nome, mas que este conjunto de valores, de orientações ético-morais para a conduta do homem, para o progresso, sim, há de se transformar numa crença comum universal. E porquê? Porque ela vai combater, por exemplo, o materialismo. A maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. Destruindo o materialismo, que é uma das chaves da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os preconceitos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. É isto, meus amigos. Como é que o Espiritismo combate o materialismo? Exatamente combatendo as questões de seitas, de cores, etc. Tentando unir todos, mostrando-nos que nós somos todos criados simples e ignorantes e que todos estamos fadados ao progresso e à perfeição, a níveis mais de perfeição. Mas, no meio disso, nós confundimos-nos muito. De visão limitada, nós fazemos seitas, construímos seitas, fazemos distinção de cores, enfim, até nas religiões, infelizmente, também se confundem as religiões já com clubes e com seitas. E é isto, é aqui, a influência maior do Espiritismo é exatamente sobre estas questões que resultam do materialismo, da visão limitada e parca que o homem tem da vida, que hoje vive encarnado. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e evidentes que pudessem convencer até os mais incrédulos? Desejarias milagres, mas Deus os semeia em abundância diante dos vossos passos e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais evidentes aos seus próprios olhos? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. É esta a convocatória de Deus para a sua criação dos seres inteligentes. É exatamente para isso que lhes dá a inteligência, para perceberem as questões do bem e do mal, para se convencerem por eles próprios, como foi dito aqui. Quantos não acreditam na vida para além da morte, mesmo que observem um feito mediúnico muito evidente, carregado de evidências, que tem que ser alguém da família dele, etc. Pode sempre desacreditar, porque não, enquanto ele não interiorizar, não somar A mais B, é C, não é possível. Por isso, o homem não tem alternativa ao progresso, senão o uso da inteligência. E por isso o Espiritismo diz, e nomeadamente naquela obra maravilhosa, a terceira obra, dentro da codificação fundamental, considerada por Kardec, são 11 obras, que não são só as 5 que consideramos básicas, mas dentro do conjunto das básicas, essas 5, a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós formos ao capítulo 19, que tem um título de A Fé Move Montanhas,
se formos ao parágrafo 7, diz lá que a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer momento da humanidade. A razão. Justificar. Não, a fé tem que ser raciocinada. É uma crença verdadeira, mas nós temos que justificá-la. E isso Deus permite-nos e quer que seja através do uso da razão. Meus amigos, posto isto do que nós vimos, contributos da lei moral da destruição, contributos da lei moral do progresso, sobre a violência, e se afinal é uma fatalidade ou não, que já estamos a ver que não será, que conclusões nós podemos tirar? Bom, nós fomos vendo que a violência não é uma fatalidade histórica, vimos que ela vai desaparecer à medida que o homem progredir, e nesse caminho, ele vai pisar esse caminho pela humanização dos seus atos, da violência, da guerra, do assassínio, enfim, por aí adiante. Também vimos que ela vai desaparecer à medida que a humanidade progredir, à medida que nós nos entendermos, que enquanto ela, a violência, nas suas várias formas, se revelar útil ao progresso e liberdade, porque são esses os dois objetivos, porque Deus permite que a lei moral da destruição, na violência entre os homens, ocorra, é isto: progresso e liberdade, dada ainda a sua insuficiência, que quer agredir o outro, quer o seu materialismo, quer tirar vantagem sobre o outro. Portanto, e claro que se tiver que executar isto, porque ela está disponível como uma lei possível, lei moral, competirá ao homem evitar-lhe as causas e humanizar os seus efeitos. E já fomos observando, desde aquele coronel que nós vimos a falar das operações baseadas em efeitos, de todas estas indicações que recebemos do Espiritismo e os porquês, e como é que funciona o progresso. Começa pelo progresso intelectual e depois dá-se o moral, e só depois dá-se o moral. E também como é que o Espiritismo poderá ajudar aqui? Exatamente, nisto nós vimos. Combatendo o materialismo, e ao fazê-lo, o que é que vai fazer? Vai destruir os preconceitos de seitas, de castas, de cores, e ensinar o homem à solidariedade que nos há de unir como irmãos. É este o caminho do progresso, e são estes os objetivos imediatos da transição, da utilização da lei moral da destruição, ainda com bastante violência, embora já bastante humanizada em relação a séculos anteriores, mas que desaparecerá um dia, e que dão resposta à nossa pergunta inicial, que não, a violência não é realmente uma fatalidade, é uma necessidade, mas que passará e desaparecerá com o progresso do homem. Meus amigos, eu, para vos trazer esta palestra, consultei todos estes livros que aqui estão, estes reconhecerão, este livro é o meu último livro escrito, Pensamento Sistémico e Espiritismo, eu utilizei por causa também dos efeitos, da intuição, que nós, quando utilizando a intuição, os modelos mentais, devemos ter uma análise sistémica, observar bem os efeitos que se querem atingir, ter atenção em determinar bem os colaterais e, se possível, se for possível, chegar aos indesejados, e escolher os caminhos mais apropriados para combater tudo isto. Um livro de filosofia, aqui são vários livros, cá está, Effect-Based Operations, é como hoje a arte da guerra se faz, as operações baseadas em efeitos, que nós vimos pelo que não falar, a face humana da guerra, a humanização, isto é o livro da guerra de Sun Tzu, Estratégia de NATO, eu falei-vos mais do pouco que sei pela minha carreira que tive militar, foi nesta organização da OTAN, Teoria de Sistemas por causa exatamente dos efeitos, e este livro que é de pensamento sistémico, que nos convoca exatamente a pensar sistemicamente. Aqui poderão encontrar os links de todos aqueles videozinhos que nós fomos ver. Nós, para além desta transmissão, que permanecerá disponível no Facebook, também estamos a gravar esta palestra e, como habitualmente, nós vamos agora subi-la ao YouTube, daqui por mais um dia ou dois, subi-la ao YouTube para este canal, Espiritismo JG. E claro que hoje estamos um pouco inabilitados, por falta de recursos humanos, de podermos interagir e ir para um período de perguntas e respostas através também deste meio digital, porque faltam-nos recursos humanos aqui, mas não deixeis de fazer as vossas perguntas, serão atendidas mais tarde.
e podem ser deixadas aqui, quer no Facebook de Espiritismo JG, no meu Facebook, ou no da Ceia, e alguma pergunta mais complexa ou de última da hora, também tem aqui este e-mail de espiritismo.jg@gmail.com ou o próprio da Ceia, para vos podermos responder. Bom, meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Realmente nós gostaríamos de poder agora entrar numa fase de perguntas e respostas, mas infelizmente não temos recursos humanos. Não é que não tenhamos recursos técnicos, mas não temos recursos humanos, pelo menos desta vez. Pode ser que consigamos de outras vezes, mas também esperamos que esta solução alternativa que encontramos seja o mais breve possível, porque o contacto humano é essencial. Meus amigos, antes de nós finalizarmos a nossa palestra, e porque nas questões que hoje abordamos, nós quando falamos ali da lei moral da destruição, em determinada altura foi-nos dito, mas porquê é que Deus permite que a natureza venha com, também ela exerça violência, não é? Leiamos esta situação do coronavírus e outras. Eu gostaria de vos deixar, apenas para meditar, gostaria de vos deixar uma leitura que vos aconselho a fazer da Revista Espírita, outubro de 1867. Não, aqui está. Em outubro de 1867, na Revista Espírita, procurem por adeuses, vão à Revista Espírita, quem tiver a forma digital da revista, e procurem por adeuses. E vai-vos aparecer em outubro de 1867 um relatório de uma reunião na Sociedade Espírita Parisiense com várias mensagens mediúnicas, obtidas em agosto. Mas não interessa, vem em outubro na Revista Espírita. E há lá uma mensagem cujo autor é o espírito Antoine Demer, que era um médico homeopata do tempo de Kardec. Ele era espírita, mas nunca conheceu Kardec. Ele gostaria de ter conhecido Kardec, mas morreu em 1865 sem conhecer Kardec. Mas depois, quando foi para a espiritualidade e por mensagens que Kardec nos deixou, até de caráter pessoal, também vem aqui neste número da Revista Espírita, ele vai apoiando Kardec do lado de lá, em alguns problemas físicos que ele tem. Mas ele deixa uma mensagem, em 1867, deixa uma mensagem sobre as epidemias. Na altura, era a cólera que hoje nós já conseguimos, graças a Deus, dominar, mas em 1867 era uma verdadeira pandemia. E reparem o que ele diz que a epidemia que vem dizimar o mundo em certos momentos e que conviesse chamar cólera, fere de novo, deixei-vos agora desculpai, meus amigos. Já cá estamos outra vez. Ok. Portanto, ele diz que não vos... Portanto, esta cólera aparece, tem fere de novo e os seus efeitos são prontos e o seu propagamento é rápido. Sem aviso prévio, o homem passa da vida à morte e fica surpreendido. Nestes tristes momentos, o medo se apodera dos que apenas encaram a ação da morte sem pensar no além, claro. E depois ele diz que aqui, como falha o conhecimento e a experiência, o homem fica perdido, não pensa em mais nada, e então o mal é desconhecido, como também o é desconhecido para nós agora o coronavírus, e talvez o seja mais ainda, porque à constituição própria juntam-se depois diariamente outras questões. Mas o que é que ele diz? Ele diz assim, mas não vos inquieteis. Não vos inquieteis para vós espíritas, que sabeis que morrer é renascer, se fordes atingidos e partidos, não ireis à felicidade. Se ao contrário fordes culpados, agradecei a Deus, que assim vos permitirá aumentar a soma dos vossos sofrimentos e pagar mais por esta prova. De um lado ou de outro, fiqueis cá ou marcheis, quer a morte vos fira, quer vos poupe, só tendes a ganhar, ou então não vos digais espíritas. Doutor Demer. É só uma mensagem para
nós refletirmos neste preciso momento em que também estamos a enfrentar um problema semelhante a este da cólera naquela época. Bom, meus amigos, e com esta reflexão, um pedido de leitura para reflexão, vamos então agora dar encerramento à nossa palestra de hoje e vamos de novo orar. Convoco-vos para se unirem a mim e endereçarmos de novo o nosso pensamento a Deus. Louvando-o sempre, como deve ser qualquer prece, louvando-o sempre pela maravilha, pela obra maravilhosa que é a sua criação, que quando nos parece que até há ali umas coisas que não estão bem, como seja as epidemias, como seja a guerra, como seja... Não, tem o seu quê de pedagógico, tem o seu quê de necessário. Nós é que, pela nossa limitada visão, em progresso contínuo, nós ainda não compreendemos e temos é que estudar e compreender. Portanto, louvemos o Senhor por isso. E, claro, agradeçamos ao Senhor, uma vez mais, por nos permitir, sem nós sabermos muito bem porquê, estarmos hoje estudando a realidade que Deus criou, segundo esta muleta, segundo estas indicações que o Espiritismo já hoje nos fornece e nos ajuda neste progresso e a entender as questões da violência, seja ela provocada pelo homem, seja provocada pela natureza, que nos permite olhar de outra forma para isto. Mas ainda assim, Senhor, e neste momento particular em que no nosso país e pelo mundo fora nós estamos a enfrentar um momento de flagelo, pedimos, Senhor, àqueles que já o enfrentam de forma física e que eventualmente até possam incorrer numa fatalidade, Senhor, ajudai-os, intuí-os, fazei-lhes perceber que a vida continua, que todos nós temos um momento marcado e que chega para uns e para outros, e aqueles que são poupados têm mais uma oportunidade para continuar a salvar as suas vidas e progredir, e eles já ascenderam, já cumpriram a sua missão. Mas claro, enquanto aqui estamos mesmo já sofrendo já essas enfermidades, de novo, Senhor, mandai-nos os bons espíritos, lembrai-nos o que é e porque acontece. Não nos deixai, ajudai-nos a nós recuperarmos a nossa inteligência, o nosso bom raciocínio e entender os porquês. E não nos deixarmos abater, porque a vida continua. Pedimos, pois, Senhor, a intercessão dos bons espíritos, no sentido de, neste momento em que estamos em mais aflição, lembrar-nos o que temos que fazer, porque temos nós que pôr a mão, seja com esta questão do Covid, seja em todas as questões da vida, mas que, se nós estamos a pôr a mão, Senhor, enviai-nos sempre as boas influências, seja pela espiritualidade da equipa desta casa, seja a espiritualidade própria de cada um, através do seu espírito de guia. Bem-aja, meus amigos, uma boa semana a todos, esperemos ver-nos em breve, seja por este meio, ou seja, fisicamente. Obrigado a todos. Boa tarde, meus amigos.